Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vai começar a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, neste final de semana. Na verdade, na sexta-feira. Sexta-feira agora nós temos Goiás e Amazonas, Paysandu e Atlético Paranaense e Criciúma e Operário. Então já vai começar. O regulamento é o mesmo, 20 clubes participantes, não tem nenhum gigante, hein? O maior clube ali, você pode falar o Atlético Paranaense. Mas aí Atlético Paranaense, Goiás, tem uns times assim que são os famosos ioiôs. Eles vão para a Série B, vão para a Série A. Vão para a Série B, vêm para a Série A. Ficam oscilando. O América Mineiro dá para você falar nessa situação de ioiô também, o Atlético Goianiense. Mas Santos, que já esteve o ano passado, e outros grandes, não estão, né? Então, a tendência é que a gente tenha uma competição mais parelha. Eu tô até com a camisa do Botafogo, esse novo uniforme da Volt, porque tem 3 clubes paulistas. O Botafogo da cidade de Ribeirão Preto, a vizinha ali próxima, a Ferroviária de Araraquara, e também não tão distante, o Novo Horizontino de Novo Horizonte. Lembrando que nos 2 últimos campeonatos, o Novo Horizontino bateu na trave, ele ficou em quinto e acabou não subindo. Quem subiu o ano passado foi o Mirassol, que está pela primeira vez da sua história na primeira divisão. Enfim, começa sexta-feira e eu quero dar uma passadinha para vocês, começando pelos clubes paulistas, dos 20 clubes, as últimas contratações de cada um, a situação de cada um nos estaduais, os treinadores, todos os detalhes destas 20 equipes que vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, antes de mais nada, eu quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Já fiz o primeiro vídeo da Série A, hein, do Brasileirão. Já fiz o primeiro vídeo. Já já eu vou passar todas as informações da Série C e da Série D. E tem lá Paulistão, A2, A3, A4 do Campeonato Paulista. Tá tudo lá na playlist para você. Faça sua inscrição, ative o sininho, dê seu like, dê sua opinião, enfim, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar pelos 3 paulistas, vou começar primeiro pelo Botafogo. E é bom a gente começar pelos clubes paulistas, por quê? Porque eu fiz até uma listinha com eles, mostrando para vocês as principais contratações de cada um. Porque os clubes paulistas, eu até coloquei para cá, vou pegar aqui para vocês, para a gente poder fazer uma situação mais especial desses 3 clubes paulistas. Porque eles foram atrás de reforços, foram se reformular depois de situações distintas no campeonato paulista. Por quê? A Ferroviária joga a Série A2. Como a gente pode falar que é a segunda divisão do Campeonato Paulista. O Botafogo e o Novo Horizontino não, jogam a primeira divisão. Botafogo no Paulistão foi muito mal. Foi muito mal. Teve mais próximo dos times que caíram, foram o Água Santa e a Inter de Limeira, do que dos times que se classificaram. Né? O Novo Horizontino não. O Novo Horizontino se classificou. O ano passado tinha se classificado e eliminou São Paulo. Este ano se classificou e foi eliminado pelo São Paulo nas quartas de final, mas fez brilhante participação. E a Ferroviária na Série A2, ela caiu em 23 do Paulistão para a Série A2. O ano passado bateu na trave, veio nas quartas de final, foi eliminada pelo Juventus. Este ano aconteceu a mesma coisa. Se classificou também e nas quartas de final acabou sendo eliminada. Acabou sendo eliminada e mais uma vez vai ficar na Série A2. Enfim, vamos começar então com o Botafogo. No Paulistão, o Botafogo foi muito mal no Campeonato Paulista, estava no grupo do Corinthians, né? Foi assim, brigando pela lanterna no grupo do Corinthians. A Inter de Limeira, que estava no grupo, também acabou caindo. O Botafogo acabou escapando. E o técnico Márcio Zanardi foi mantido. Ele já chegou na Série B do ano passado, conseguiu impedir o rebaixamento do Botafogo, ficou para o Paulistão e fez um trabalho ruim no Paulistão. Agora o Botafogo deu uma reformulação. Por exemplo, o atacante Silvinho, que tinha vindo de São Bernardo, saiu, está ali à disposição para ser negociado a qualquer momento, mas um cara que era para ser importante no Paulistão, de repente está à disposição. O Botafogo está querendo emprestá-lo para, de repente, até trazer outro jogador no seu lugar. Uma situação atípica, né? O zagueiro Alisson. O zagueiro Alisson também veio do Sport, subiu com o Sport, era reserva no Sport, não fez um grande campeonato paulista, está na mesma situação. Está ali descartado, vamos falar assim. O Botafogo está tentando emprestá-los. O garoto Thales da base
foi emprestado por Orlando City, está nos Estados Unidos. O garoto Pedro Severino foi emprestado para o Red Bull Bragantino, sofreu um acidente automobilístico neste ano. Tá ainda, já saiu da UTI, mas está hospitalizado ainda em estado delicado. Pedro Severino é do Botafogo, mas está emprestado para o Red Bull Bragantino. O Jean Mangabeira, que veio para o Paulistão volante, já foi emprestado para o Brusque, se não me engano. E o João Costa, volante da base, foi emprestado para o Fortaleza. Olha como modificou. E aí contrataram Wesley Dias, volante do Água Santa, que acabou caindo no Paulistão. O atacante Matheus Regis veio do Guarani. O zagueiro Carlos Eduardo, o Carlão, veio da Inter de Limeira, que também caiu. O atacante Jefferson Ney veio do Velo Clube. E o zagueiro Rafael Milhorim veio do Santo André. Então contratou esses 5 jogadores. E já no time titular que vai estrear agora no sábado contra o América, o Botafogo já deve ter o Wesley Dias no time titular. O Carlos Eduardo ainda é dúvida se ele vai ser titular ou não. O Rafael Milhorim vai ser titular. E o Wesley Dias também. Então veja que já deve ter de 3 a 4 modificações no time titular. Vamos ver se o Botafogo começa um campeonato em alto nível. O ano passado não esteve nem entre os 10 primeiros em nenhuma rodada. Pelo contrário, teve na zona do rebaixamento e saiu e aquela coisa, e o Zanardi chegou e fez um Paulistão ruim. Então veremos se o Botafogo vai conseguir, neste Campeonato Paulista, brigar na parte de cima. É isso que a torcida de Ribeirão Preto espera, que o Botafogo reaja e faça um campeonato digno. Vamos aguardar. O adversário do Botafogo no sábado vai ser o América. Então eu já vou pegar o Botafogo e o América. O América continua com o técnico William Batista. Fez um brilhante campeonato mineiro. Fez um brilhante porque o Cruzeiro favorito ficou pelo meio do caminho. O América deixou o Cruzeiro no meio do caminho. E foi para a final com o Atlético Mineiro. Perdeu a final, verdade seja dita, mas ao eliminar o Cruzeiro e ir para a final, mostrou que pode voltar para o Brasileirão. Então, o treinador William Batista conhece o time, ficou animado com o vice mineiro. Nesta semana passada, agora, foi no último sábado, dia 29 de março, fez um jogo-treino com o Itabirito, ganhou por 3 a 1, gols do William Bigode, aquele mesmo, do Cruzeiro, do Palmeiras, do Fluminense, William Bigode, David Lopes e Adson. Ou seja, vem se preparando. Em relação ao elenco, contratou o atacante Stênio, o zagueiro Joseph e o meio-atacante Miguelito, da base do Santos, estava sendo aproveitado no profissional e ele é titular da seleção boliviana nas eliminatórias. O moleque tem 20 anos e é titular da Bolívia. Enfim, o Jonatas aposentou, o atacante jogou aí o campeonato mineiro, aposentou, e o goleiro Dalberson vem se recuperando de uma cirurgia e já está à disposição aí do William Batista para brigar pela posição titular. Esse é o América, que no sábado, depois eu vou passar os horários e data, vai pegar o Botafogo. Falei do Botafogo, falei do América para vocês. Vamos falar então do outro time paulista, o Novo Horizontino, que olha, em relação ao time que quase subiu o ano passado e ao time que disputou o Paulistão brilhante, classificou para as quartas de final, sendo eliminado do São Paulo assim, o Eduardo Batista, que continua lá pela 3ª temporada, promete fazer um grande competição, brigar pelo acesso. Vale lembrar que ele já está classificado para a 3ª fase da Copa do Brasil. Então, olha que já passou da 1ª, 2ª, já está na 3ª fase da Copa do Brasil. Em relação ao elenco, poucas mudanças. O lateral esquerdo, Heverson, foi para o Paysandu. É isso. O time que tinha Patrick, o Jean Irmer, que foi contratado para o Paulistão, Luiz Oyama, que chegou no Paulistão, Matheus Friso, que veio para o Paulistão do Coritiba, Vagninho, que já estava lá, César Martins, aquele zagueiro que já jogou até no Flamengo, já estava lá, atacante Léo Natel, que foi do Corinthians, Patrick Bray, que estava no Botafogo de Ribeirão Preto. Esse time está todo mantido. Fez um jogo-treino com o Botafogo no Rio, lá no Newton Santos, perdeu por 3 a 1, e fez um jogo-treino com o Botafogo de Ribeirão Preto, perdeu por 2 a 0. Eduardo Batista falou, não tem desespero. Faço um time titular no primeiro tempo e estou revezando todo o elenco.
Estou fazendo testes no jogo treino, porque eu quero encarar de frente tanto a Copa do Brasil como a Série B. Olha que tem condições, hein? Eu acredito que tem condições. O Novo Horizontino, que vai jogar na primeira rodada no domingo. O Botafogo, que eu falei para vocês, vai estrear contra o América no sábado. Sábado, 18h30, lá no Independência. O Novo Horizontino vai jogar fora de casa, também que nem o Botafogo, contra o Avaí. O Avaí, que é o campeão catarinense. E já que eu falei do América quando eu falei do Botafogo, vamos falar do Avaí também. Foi campeão catarinense e trocou de treinador. Trocou de treinador. Foi embora o Anderson Moreira e chegou o Jair Ventura, que tinha acabado de ser demitido do Goiás. Em relação ao elenco campeão catarinense, o JP, o meia do Vasco, chegou e o atacante Léo Reis do Itabirito chegou também. Então é a base do time campeão catarinense. Esses dois jogadores já chegaram, chegou um técnico novo e veremos o que vai acontecer com o Avaí. E dos três paulistas, já falei do Botafogo e do América, do seu adversário, do Novo Horizontino e do Avaí, seu adversário, a Ferroviária, a única dos paulistas que vai estrear dentro de casa. Em relação ao time que fracassou mais uma vez, bateu na trave mais uma vez na Série A2, tem modificações grandes, hein? O atacante Carlão, que jogou o Paulistão pelo Noroeste, o ano passado jogou a Série C pela Ferroviária, foi o artilheiro da Ferroviária e ajudou a Ferroviária a subir para a Série B. O artilheiro Carlão foi recontratado. O meia Albano, o destaque da Inter de Limeira, foi contratado. O meia Netinho, destaque do Água Santa, aqui em São Paulo, foi contratado. O meia Thiago Lopes, destaque do Noroeste no Paulistão, também foi contratado. E o zagueiro do Noroeste, o Maicon, também foi recontratado. Ele estava no elenco que subiu ano passado da C para B. E o Wesley Pomba, atacante, que veio do Nordeste, já jogou a Série A2, mas também vai ser uma novidade nesse time que vai jogar a Série A2. O Vinícius Bergantin, que chegou no meio ali da Série A2, vai ser o treinador, o mesmo treinador que subiu o ano passado da C para B. E do elenco que estava, o zagueiro João Paulo foi para a Chapecoense. É isso, da Ferroviária, que vai estrear em casa, hein? Domingo, 19 horas agora, vai jogar contra o Remo. E já que nós falamos do adversário do Botafogo, o América, do adversário do Novo Horizontino, o Avaí, já vamos falar então do Remo. Por quê? O Remo está brigando ainda pelo título paraense, né? Já está fora da Copa Verde, né? E o Remo trocou de treinador. O Rodrigo Santana, que subiu com o time o ano passado da C para B, como o time não foi bem aí na Copa Verde, estava meio assim e está meio assim no Campeonato Estadual, o Rodrigo Santana saiu e chegou lá o Daniel Paulista, que é aqui, de Ribeirão Preto. Daniel Paulista chegou, está acertando o time, que tem ainda em relação ao ano passado o Marcelo Rangel e o Ítalo, uma base do time que subiu o ano passado. Trouxe o Felipe Viseu, do Criciúma, tem o Pavani, do ano passado ainda, e aí as novidades são o volante zagueiro Caio Vinícius, o goleiro Igor Vinhas, que já foi da Ponte Preta, já foi do Água Santa, o atacante Janderson, que inclusive já está jogando no estadual, né? E o volante Daniel Cabral. Vem reformulando o elenco com um novo treinador, para quem sabe brilhar como fez na C, na B, já que começou o primeiro tempo com turbulência, a primeira fase desse primeiro semestre com turbulência, trocando até o treinador. Este é o Remo. Bom, falamos dos três paulistas e dos três adversários do Paulistas, de 6 times, vamos falar dos outros 14. Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense não foi nem para a final do Campeonato Goianiano. A torcida está meio preocupada, time que já tem 88 anos, vai completar esse. Está na hora de voltar de novo para o Brasileirão. Será? Bom, fora da final, o técnico Cláudio Tencati, que fez 3 anos Criciúma, com acesso ao Criciúma, fez belos trabalhos no Criciúma, vai comandar esse time, vai continuar comandando esse time, que fez um jogo treino nesse último final de semana, ganhou do Goiatuba por 2-0, gols do Alex e do Sandro Lima. Então vem preparando a equipe que promete brigar pelo acesso. Veremos. Do Atlético Goianiense, vamos para o Atlético, que subiu ano passado, foi vice-campeão da Série C. Subiu também do ano passado. O técnico continua o mesmo, o Roger,
Aliás, o Roger que fez o time ser bicampeão do troféu Inconfidência. Rapaz. E nas primeiras rodadas, a Arena Sicredi, lá em São João del Rei, a Arena Sicredi está em reforma, vai ser ampliada. Então, nesse início de Série B, o time vai jogar no Estádio Independência, no estádio do América Mineiro. O Roger está ganhando reforços. Chegaram o atacante Ezequiel, que estava no Japão, aquele mesmo que jogou no Sport e no Botafogo do Rio. Chegou o goleiro Adriel do Grêmio, bom goleiro Adriel do Grêmio. Chegou o zagueiro Marcelo Ajur do Sport. Chegou o lateral Rodrigo Gelado, lateral esquerdo Rodrigo Gelado do Coritiba. Vem reformulando o elenco, que é bicampeão do troféu Inconfidência e vai tentar, assim como subiu da D para C, subir da B para A. Será que consegue? Veremos. Do Atlético, Atletique, na verdade, Atletique, lá de São João del Rei, de Minas, vamos para o Atlético Paranaense. Esse, me parece, todo mundo aponta como o favorito. Eu acho que não tem favorito, mas todo mundo aponta. Por quê? Porque o Maurício Barbieri não conseguiu fazer esse time decolar no Campeonato Paranaense. Esse time foi pelo Maringá dentro de casa tomando goleada. Então a gente precisa aguardar. Fora da final do Paranaense, a pressão vai ser enorme em cima do Atlético. Fez um jogo treino no último final de semana com o Brusque, meteu 4-0, deixou a torcida animada e agora acabou de negociar o atacante Mastriani, que estava no banco de reservas, com o Botafogo do Rio. Veremos se o Maurício Barbieri vai conseguir fazer realmente o Atlético. Agora é Atlético Paranaense. Vê se pode. Coisa do Petralha. Mas tem bom time, tem bom elenco. E vamos ver como que ele joga com a pressão de subir. Do Atlético Paranaense para o Amazonas. O Amazonas, que o ano passado fez um bom campeonato. Vem correndo atrás do título estadual ainda. Está jogando, né? Está jogando. O Eduardo Barros é o treinador. Quem é o Eduardo Barros? Ele era auxiliar do Fernando Diniz. Foi auxiliar do Fernando Diniz no Fluminense, foi auxiliar do Fernando Diniz na seleção brasileira. Agora ele está carreira solo, assumiu, mas coisa de um mês, um pouco mais, o Amazonas, que trouxe o Alexandre, atacante, que era da Inter de Limeira, e o ano passado jogou no Botafogo de Ribeirão Preto. Trouxe o atacante Henrique Almeida, que fez o Paulistão pela Portuguesa. Trouxe o atacante Rodrigo Varanda, que estava jogando a Série A2 contra a Ferroviária pelo São José. E aí está brigando pelo título estadual. Este é o Amazonas. Do Amazonas nós vamos para o Coritiba. O Coritiba, assim como o Atlético Paranaense, vou falar Atlético Paranaense, tá? Esse negócio de Atlético o Atlético Paranaense, dizem também que é o favorito, mas assim como o Atlético Paranaense, foi eliminado pelo próprio Maringá. Não foi nem para a final do Paranaense. O Mozart, que subiu com o Mirassol da B para A, é o treinador. E aí trouxe o volante Alisson, que era do Atlético de Minas Gerais. Trouxe o lateral direito Alex Silva do Mirassol, o lateral esquerdo Zeca do Mirassol, né? Fez um jogo treino com o Santos, perdeu em casa, mas enfim, tem um protesto forte da torcida falando que a SAF do Coritiba é SAF de mendigo, mas assim como o Atlético Paranaense também vai jogar com uma pressão. Veremos como vai ser o Coritiba com pressão. Pressão que vem o Cuiabá, hein? Guto Ferreira assumiu lá e perdeu o título estadual pro Primavera, rapaz. O jovem Primavera. 2 resultados iguais, pênaltis. Perdeu o Primavera, foi campeão pela primeira vez na sua história. E aí essa pressão de você não ganhar o estadual. Veremos como o Guto Ferreira vai trabalhar com o Cuiabá, hein? Volante Lucas Eduardo, do Vasco, chegou. Zagueiro Guilherme Mariano, da Inter de Limeira, chegou também. E veremos como o Guto Ferreira vai fazer com esse time do Cuiabá. Do Cuiabá para a Chape, continua com o Gilmar Del Pozo, treinador. Foi vice-campeão também, perdendo para o Avaí, numa polêmica, eu acho que foi prejudicado pela arbitragem. Uma polêmica. Está até falando que está consultando as federações, a CBF, que quer sair do Campeonato Catarinense para jogar o Gaúcho. Veremos como vai ficar essa história. De qualquer maneira, o Gilmar Del Pozo ficou e vem passando por uma reformulação do elenco, hein? Chegou o lateral direito Everton do Serra Branca do Paraíba, o meia Márcio Júnior veio do Joinville, o zagueiro João Paulo veio da Ferroviária, o volante Marlon da Inter de Limeira, o goleiro David do Santa Cruz. Olha a transformação que está passando a Chape, hein? Da Chape para o CRB, que foi campeão estadual com Humberto Louser, mas demitiu Humberto Louser e trouxe o Eduardo Barroca, que fez o Paulistão pelo Mirassol. Barroca chegou e trouxe aí, e vai receber, né,
o zagueiro Anderson Jesus, que veio do Bolívar, da Bolívia. Vai ter que fazer uma reformulação, foi campeão estadual, mas enfim acabou não se classificando para as fases decisivas, mesmo vencendo, acabou sendo eliminado na Copa do Nordeste. Veremos o que o Barroca vai fazer com o CRB. Do Barroca para o Criciúma fez o estadual com o Zé Ricardo, não conseguiu chegar nem na final, mas o Zé Ricardo entende que o trabalho foi bem feito e agora ele vem recebendo reforços, já que o time precisa mostrar serviço. Caiu o ano passado do Brasileirão para a Série B e quer retornar logo também, quer ser aquela coisa do ioiô. Gui Lobo do Santa Catarina meio chegou, volante Hudson da Portuguesa, que fez o Paulistão, chegou, e o atacante Diego Gonçalves do Juventude, que já jogou na Ponte Preta e tal, também chegou. Quem vai jogar com pressão também, com favoritismo e tal, é o Goiás. O Goiás, que não foi nem para a final do Campeonato Goiano, mandou embora o Jair Ventura, que acertou como eu falei para vocês, com o Avaí, e trouxe o Wagner Mancini. O Wagner Mancini, ano passado, pegou o Goiás lá embaixo e chegou na última rodada com chance de se classificar. Então fez um trabalho brilhante, saiu no estadual e agora está voltando com a esperança que faça um grande estadual também. O Goiás mandou o atacante Edson Carioca, emprestou para o Mirassol, trouxe o atacante Jajá, que fez o Paulistão pela Portuguesa, e veremos como ficará jogando com a pressão de um dos favoritos. Do Goiás para o Operário, que foi campeão paranaense, rapaz. Ele bateu no Gana Maringá, 2 resultados iguais, nos pênaltis, eu acompanhei tudo isso pela TV, nos pênaltis ganhou do Maringá, que eliminou o Coritiba e que eliminou o Atlético Paranaense. Olha que coisa, hein? Bom, de qualquer maneira, o Bruno Pivetti foi campeão lá, mantém a base do time, que tem o Bosquilha, aquele que começou no São Paulo, o Neto Paraíba, que já rodou por vários times, o Rodrigo Rodrigues, que já estava o ano passado, o Mingote, que estava o ano passado, tem uma bela base do time campeão paranaense e também vai querer brigar pelo esse acesso. Acho que tem condição. Do Operário para o Paysandu, o técnico é o Luizinho Lopes. O Paysandu está na final da Copa Verde e está brigando para ser finalista também no estadual. Então, vem fazendo um grande trabalho. E o Luizinho Lopes, que tem o Rossi, tem o Nicolas, tem o Matheus Vargas, já tudo no elenco, ganhou. O volante André Lima veio do Confiança, lateral esquerdo o Heverson veio do Novo Horizontino e o volante Dudu Vieira veio do Juventude. Vai ter clássico repá, hein? Remo e Paysandu, que sensacional. Esse clássico vai ser na Série B. E aí a gente tem o Vila Nova, campeão goiano, rapaz. Operário campeão paranaense, Vila Nova campeão goiano. Olha que façanha. Sensacional, né? Ganhando do Anápolis. Grêmio Anápolis. Rafael Lacerda, campeão estadual, depois de 20 anos, e vai ficar com base do time, né? Que já tinha o goleiro Raus, o zagueiro Chapo, que jogou no Botafogo ano passado, o zagueiro Thiago Paguissati, que foi do Ceará, o volante, o meia Geomota, enfim, o Ralf, aquele volante do Corinthians, está lá no elenco, rapaz. E o Júnior Todinho, o atacante, essa base de time que acabou de ser campeão goiano, vai chegar com moral também na Série B. E, finalizando, o campeão da Série C ano passado, Volta Redonda, rapaz. Volta Redonda, não, fez um campeonato carioca aí legal, dá para falar que é legal. Rogério Correia, campeão ano passado na Série C, continuou no estadual e continuou no estadual e continua para a Série B e vem ganhando reforços, hein? Time que vem mais reforçando elenco. Atacante Vitinho Lopes do Botafogo, zagueiro Lucas Adiel do Azures, aquele mesmo que é do Guarani, lateral esquerdo Caio Roque do Bahia, atacante Lucas Locantins veio do São Bernardo, o zagueiro experiente que já estava no título do ano passado da Série C, Fabrício, renovou o contrato, o atacante Yuri, que o ano passado jogou pelo Confiança, estava na China, foi contratado, e o lateral direito que subiu com o Atlético lá de Minas Gerais, o Inayan, também foi contratado. Então, com esse time, a base do time campeão da Série C e mais tantos reforços, o Volta Redonda também chega forte. E já que já falamos dos 20 times, vamos falar dos confrontos, dos horários, já que eu ainda não posso falar para você do televisionamento, porque ainda hoje ou amanhã dizem que a Rede TV vai fazer um jogo em TV aberta, mas não está confirmado ainda, que a Globo, Sport TV, Premier está fora,
que a ESPN deve fazer o jogo, a Cazé deve fazer o jogo, mas é tudo acho. Ainda não foi definido. Estou gravando o vídeo terça-feira, 1º de abril, não é mentira. Estou gravando terça-feira, 1º de abril, e até amanhã, ou no máximo quinta-feira, a CBF promete divulgar. E aí eu coloco no blog do Futebol Caipira, tá bom? Blog do Ademar. Vamos lá, primeira rodada. Sexta-feira agora, dia 4, 19 horas, Goiás e Amazonas. 21 horas de sexta-feira, Paysandu e Atlético Paranaense. 21 horas de sexta-feira, Criciúma e Operário. Sábado, 16 horas, Coritiba e Vila Nova. 16 horas, CRB e Chapecoense. 18h30 de sábado, América e Botafogo. Vou trabalhar nesse jogo pelo Grupo Tati. Transmissão da TH+, Jorge Vinícius narra, eu comento e o Alba faz as reportagens. Estaremos lá em Belo Horizonte, hein? Sábado agora, 18h30, América e Botafogo. Domingo, 19 horas, Ferroviária e Remo, lá em Araraquara. 19 horas, Volta Redonda e Cuiabá. 20 horas, Avaí e Novo Horizontino. E aí a gente vai encerrar com segunda-feira, Atlético Goianiense e Atlético de Minas Gerais. Lá em Goiânia, Atlético Goianiense e Atlético de Minas Gerais encerram a primeira rodada, segunda-feira, dia 7 de abril, às 19 horas. E eu prometo que na próxima terça-feira, hoje é dia 1º, na próxima terça-feira pela manhã, dia 8, eu venho passando todos os detalhes para vocês da Série B do Campeonato Brasileiro, tá bom? É isso aí, forte abraço a todos, até lá!